seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Carol, eu sou médica, atualmente estou na residência de clínica médica. E nesse vídeo eu convidei um amigo meu para compartilhar um pouco do que ele fez para ser o primeiro lugar de neurologia do PSU, que é uma das principais provas de residência aqui de Minas, estudando sozinho, sem fazer cursinho nenhum. Eu tenho certeza que dessa conversa você vai tirar insights importantes para os seus estudos, principalmente se você também estiver estudando como ele, mas também se você estiver estudando de outras formas. Fica aí com o vídeo. Oi, gente! Hoje, como prometido, eu vim convidar aqui o Lucas Marzano. Ele é médico pelo FMG, formou comigo. Também é músico nas horas vagas, inclusive ele tem um canal. E também é meu melhor amigo, a parte mais importante das funções dele. E eu Ai, chamei ele gente. aqui hoje para compartilhar um pouquinho com a gente o que ele fez para passar na residência médica, estudando sozinho. E aí, Lucas, como você está? O que está achando da residência? Oi, Carol. Primeiro, queria agradecer o convite. Fiquei muito feliz de você ter me chamado. E, gente, minha melhor amiga, né? Não posso falar nada. Mas então, Carol, a residência está bem legal. É uma parte que eu até achava que eu ia ter um pouco de dificuldade no começo, que acabou que eu acabei formando muito em cima para logo entrar na residência. Então, achei que ia ser tipo um grande surto, mas acabou que está sendo tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu faço neurologia no IPSENG. Foi a minha primeira opção lá do próprio PSU, que foi a prova que, igual a Carol estava falando, foi a prova que eu mais me preparei nessa reta final do último ano da faculdade. Você prestou quais provas, Lucas? As provas que eu prestei, na verdade, foram bem simples. Eu tinha o plano de prestar apenas o PSU, só que como a gente teve o HC indo para o Enare, eu acabei prestando tanto o PSU quanto o Enare, mas foram só essas duas mesmo. E como é que foram seus resultados? Conta pra gente. Olha, o PSU tive um resultado, assim, bastante fora da caixinha, na verdade, eu me surpreendi bastante. Eu acabei sendo o primeiro lugar de neurologia do PSU, Uau! no estado inteiro. E no Enário eu acabei ficando entre os 30 primeiros de toda a nação. É uma prova nacional, posso falar isso. Então, os resultados foram muito promissores, considerando que acabou que eu não participei de nenhum cursinho de formativo, eu acabei mais pegando materiais por fora e criando um plano completamente meu, com algumas dicas e ideias que eu peguei de outras pessoas, de outros veteranos, de colegas de classe, sabe? Uhum. E por que você decidiu não fazer nenhum cursinho? Olha, vou confessar que assim, não foi nada fácil fazer essa decisão. Ainda mais que a gente sabe que no fim do curso, praticamente todos os nossos colegas fizeram algum cursinho. Sendo cursinhos mais famosos ou cursinhos menores, acabava que todo mundo pegava alguma coisa. Só que eu, pessoalmente, ficava um pouco incomodado, porque como eu queria prestar mais, um foco mais para o PSU, a gente sabia que o PSU era uma prova muito particular, desde o começo da faculdade a gente sabia disso, eu tinha um pouco de receio de a gente ficar estudando de forma muito ampla nos cursinhos, porque é muito impossível um cursinho ser tão específico para vários tipos de prova. E acabar que eu vi uma matéria muito de forma genérica e eu não consegui focar no que eu realmente precisava. E, inclusive, tem muitas estratégias que o pessoal usava para provas em São Paulo, de ver cursinhos específicos para provas em São Paulo. Só que aqui em Minas não tinha nenhum cursinho específico para o PSU ou algo ou para provas mineiras, sabe? E para piorar a situação, o meu tempo estava super curto, porque acabou que na UFMG a gente atrasou um pouco mais, então o último ano ficou super condensado. Aí ficava aquela coisa, eu podia tentar fazer tudo ao mesmo tempo ou tentar focar em apenas uma coisa e tentar fazer ela bem feita. Então eu considerei assim, olha, vamos nesse último ano tentar fazer uma estratégia minha. Se ela der certo, ótimo. Se não der certo, tudo bem, eu tento um cursinho no próximo ano. Mas se eu fizer um cursinho agora, nessa reta que eu estou super ocupado, que eu estou super estressado, provavelmente eu vou fazer mal feito e se eu não conseguir um resultado bem, se eu não conseguir um bom resultado, eu ia ficar bastante decepcionado, sabe? E também não é muito caro, não é muito barato, né? Então, tinha Aham. essa questão. E conta pra gente, então, né, para quem aí também está estudando sozinho ou pensando em não ter o acompanhamento de nenhum cursinho, quais estratégias que você usou? Claro. Bem, primeira coisa que assim, a ideia de você estudar sozinho não é que você não pode ter acesso a materiais de cursinhos, de forma nenhuma. Claro que uma coisa ou outra, informação é sempre poder, gente. Isso nunca vai mudar em lugar nenhum.
Então, assim, quanto mais você consegue de informação suficiente, melhor. O mais difícil mesmo de você estudar sozinho é você tentar organizar esse tanto de informação e tentar fazer um cronograma que funcione e que você não perca a cabeça e que ao mesmo tempo você consiga ver se você está tendo algum progresso ou não enquanto você está no meio disso tudo. Então acaba sendo um pouco muito, assim, se você for ver o passo a passo, você está pagando mais o cursinho para você tentar organizar essas ideias do que ter as informações em si, sabe? Mas vamos lá. O que eu acho é o seguinte: prova de residência não é a mesma coisa que conhecimento médico. Isso é uma coisa que muitos cursinhos tentam, tipo, alguns falam abertamente, outros acabam não falando, mas prova é prova, time. Não tem muito como a gente ficar fugindo disso. Então, o que eu falei mais cedo, da questão de eu focar em alguma coisa, eu acho que vale muito a pena. Todo o conhecimento do mundo é impossível da gente ter. Por mais que você estude vários e vários anos, não adianta você ficar tentando abraçar o mundo só com seus braços. Isso dificulta demais, porque isso vai te fazer ficar muito frustrado. Então, o primeiro passo que eu pensei quando eu estava fazendo meu cronograma era focar exatamente o que eu queria fazer. No meu caso em específico, eu queria muito fazer o PSU. Então, uma ótima estratégia para você começar é perguntar assim, o que a prova vai querer de mim? Quais são as coisas que eu vou ser cobrado nessa prova? Se você for pegar para pegar todas as provas que tem no Brasil, né, não só essas duas que eu fiz, mas muitas provas têm prova prática, muitas provas têm currículo, muitas provas só têm a prova teórica. Então você tem que saber muito bem o que você está fazendo, e nem todo edital vai te contar isso de forma clara. O PSU, por exemplo, não tinha um edital que falava exatamente as referências que cobrava. Então isso foi um desafio grande para mim no começo. Mas isso aí a gente vai falar por partes. Primeira coisa, então, focar no que você quer fazer. E o segundo passo é, além de você montar um cronograma, agora que você sabe exatamente o que vai ser cobrado ou não, é você lembrar que o que você estuda no começo do ano não é o que você vai lembrar no final do ano. Você tem que arrumar alguma maneira de você ir revendo de alguma forma a matéria que você estuda durante o ano. Uma boa maneira que a gente sabe de revisão é fazer questão. E como que você vai fazer questão sim por sim? Essa também era uma boa pergunta. Quando eu estava ajudando a Carol, essa maravilhosa, a fazer alguns vídeos para a JJ, agora Aristo, ela me apresentou ao Medq, que foi um aplicativo, que é um site, que me ajudou bastante na resolução de questões. Como eu não queria fazer um cursinho, casou muito, porque eles tinham uma plataforma com um tanto de questão, um tanto de prova antiga, que me ajudava muito a ter esse ciclo. Então eu conseguia selecionar algumas questões exatamente dos temas que eu estava estudando. Então, eu conseguia, de certa maneira, fazer várias questões de assuntos que eu estava querendo, e toda vez que eu errava, eu mesmo tinha um bom senso de falar, olha, isso aqui está um pouco mais difícil, então eu vou repetir e fazer cada vez mais questões. Com isso, você tem um ciclo de aprendizado imenso, porque acaba que você sempre está repetindo aquilo, então, ao longo do tempo, você vai lembrando de tantas repetições que você faz. É uma maneira de você realmente estender a memória a longo prazo. Muitas pessoas gostam de usar flashcard, e realmente isso é uma estratégia muito válida. O problema dos flashcards que eu tinha era porque, como tinha algumas coisas um pouco específicas, eu não sabia muito bem o que colocar em flashcards. Mas é uma estratégia excelente caso você consiga condensar as informações e fixar exatamente o que você quer usar. No meu caso era um pouco mais difícil, porque como a prova tinha algumas peculiaridades que no começo eu não sabia ainda direito como que eu ia fazer, quando foi chegando para o meio do final do ano, eu estava um pouco mais ainda na reta final, ia ser difícil fazer flashcards e resolvê-los ao mesmo tempo. Mas é uma estratégia excelente para você que está começando agora. Então, o primeiro passo foi focar no que eu estava querendo, ver exatamente o que estava tendo. O segundo passo era repetição, que era o que a gente estava falando agora, fazer várias questões. Usar flashcards não foi o que eu fiz, mas é algo que eu estudei muito na época, se valia a pena ou não. Via que era um tema ótimo, mas eu não consegui realmente ter tempo para fazer, sabe? E além disso, sim, paciência. Porque, olha, acho que a maior dificuldade de estudar sozinho, por mais que seja você ter realmente assim, o gás, a energia e o compromisso de estar fazendo aquilo tudo, é o famoso e se. Porque quando você está no cursinho, você tem muita gente do seu lado que está fazendo a mesma coisa que você. E, de certa forma, você vê pessoas sendo bem-sucedidas, ou mal-sucedidas, mas normalmente são mais bem-sucedidas, fazendo um caminho. Quando você está por si só, psicologicamente é bastante tenebroso. Se você não tiver uma mente muito concentrada naquilo, você realmente fica se questionando se você está fazendo o caminho certo ou não.
Então, além de você ter muita calma, muita paciência, é sempre bom você ter muita gente do seu lado para te ajudar também. Eu falo assim, com a maior clareza do mundo. Eu não consegui o resultado que eu consegui sozinho, de forma nenhuma. Eu tinha muitas dúvidas de como estudar, não foi algo que eu inventei do zero, foi um processo muito longo. Grandes amigos meus me ajudaram a construir todo esse cronograma que eu inventei para fazer. E sempre que eu tinha dúvida, eu recorria a eles, a outras pessoas, a professores, porque essa era mais uma forma de uma construção do que realmente assim algo que você inventa e segue e é lindo, sabe? No meio do caminho você descobre muitos erros no que você faz, e no meio do caminho você se questiona muito se você está fazendo a coisa certa ou não. Mas se você tem uma ideia boa e se você consegue assim, se comprometer a fazer e não sempre aperta o limite. Eu inventei uma maneira de eu conseguir passar no PSU. Mas assim, qualquer pessoa consegue inventar uma maneira de passar numa prova, em qualquer que ela seja. Basta realmente você ter um compromisso, você ter uma ideia boa e você ter pessoas que te apoiam também. Sozinho é muito difícil a gente chegar longe, sabe? Então, acho que as minhas dicas ficam mais sendo essas. Legal. Então, você me contou aqui que você pegou alguns materiais de estudo de cursinhos para estudar o conteúdo teórico, né? E que você usou muito o Medique para revisão. E você usou a forma gratuita, né? Isso, eu acabei não falando, mas a plataforma, na minha época, que foi em 2021, era 100% gratuito. Tinha opções de eu tentar fazer algumas assinaturas para ter pacotes premium, mas eu não usei. Eu realmente só usei a parte de graça mesmo. Não achei que ia ser muito necessário. Então, gente, o Medique, né, é um site gratuito que tem muitas questões já com algoritmo de revisão, assim. Quem não conhece, eu já falei dele, assim, para todo mundo que eu conheço, porque é muito bom mesmo. E ele tem uma parte que é paga, que chama Comunidade Medique, que tem alguns adicionais. Recentemente, eles mudaram essa comunidade, assim, colocaram as coisas novas, então eu não sei falar exatamente quais são as vantagens hoje em dia. Eu sei que a comunidade Medique tem comentário das questões. No Medique gratuito não tem, mas você pode você mesmo, né, procurar a resposta, igual o Lucas fez, que vai te ajudar muito, assim. Mas eu não sei te falar, assim, será que vale a pena assinar a comunidade Medique? Eu não sei, porque eu realmente não experimentei depois que teve essa nova atualização, mas o próprio site gratuito já é muito bom, então eu imagino que a comunidade deve ter muitas coisas legais também. E a outra coisa, né, que você estava falando que você pegou apostilas, né, para estudar o conteúdo teórico. O que mais que você usou para estudar o conteúdo teórico? As apostilas que eu mais usei, não cheguei a falar, mas o que eu mais cheguei a usar realmente foi o conteúdo do médio curso. Mas eu tentei me basear também muito em livro-texto, sabe, Carol? Que é um assunto até um pouco controverso. Porque o livro-texto, ele é ótimo para quando você está querendo, assim, ler com calma as coisas, tentar ter um conhecimento. Mas para a prova é uma coisa um pouco impraticável. Se você for pegar qualquer livro, você não vai conseguir ler ele inteiro para fazer uma prova. Muito menos uma prova que te condensa, assim, um conhecimento que não cabe nem naquele livro inteiro, de forma geral. Só que o que eu descobri, na verdade, foi que algumas das questões e temas abordados tinham algumas referências específicas. Então, quando, por exemplo, eu fiz da prova de pediatria, eu descobri que eles se baseavam muito na Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem excelentes artigos sobre vários temas. Eu não faço pediatria, mas eu lembro até hoje dos temas de diarreia, de infecções de vias aéreas inferiores e superiores, que eram temas recorrentes nas provas. E eles tinham artigos excelentes. Só que, igual eu falei, no edital do PSU não falava que eles se baseavam em temas de lá. Mas como eu via que as questões estavam com temas muito recorrentes, eu acabei percebendo que era uma boa maneira de começar. A prova de cirurgia por temas mais específicos, nossa, nunca vou esquecer do tema das propriedades farmacológicas dos analgésicos, mas que era tirado especificamente de um livro. Eu lembro, pois é. E eu fui atrás desse livro, que era praticamente o texto-fonte de onde eles tiravam, e estudei por lá. Eu lembro de alguns temas de nutrição e cirurgia também eram específicos de livro. Então, eu fui pescando esses temas específicos que eram mais dessa prova, enquanto eu estudava o geralzão, eu também estudava essas partes específicas. Então, assim,
de cor, assim, eu não vou saber de citar todas essas, mas é uma coisa que a gente até, depois a gente pode escrever por alto mesmo, que eu tenho algumas anotadas aqui em casa até hoje. Mas foi mais isso. Além dos materiais, eu peguei essas coisas mais específicas que eu fui vendo para fazer essa prova. Uhum. Então, gente, o Lucas adotou uma estratégia bem interessante, né? Que é você focar mesmo na sua prova prioritária. Às vezes, quando a gente está de fora, assim, ou está começando a estudar, a gente não pensa muito nisso, assim, você quer estudar de uma forma geral para ir bem em várias provas, mas você acaba tendo a prova que você quer passar mais. Acaba sendo assim. Quando você está estudando mais para uma prova, você acaba que vai bem em outras também. Mas tem coisas que são específicas de uma prova, sabe? Então, essa estratégia de que ele pegou, você pegar os temas mais incidentes naquela prova, isso tem, assim, tanto você fazendo o simulado, você vai percebendo, como tem também vários cursinhos que disponibilizam material. Então, por exemplo, a Aristo, eu sei que no próprio Instagram deles tem, assim, alguns posts que é assim, 10 temas mais prevalentes de cada área da prova tal. E aí tem lá os 10 temas que mais caem. Então, você pode ver, assim, dos temas que mais caem, esses vale a pena aprofundar um pouco mais, esses vale a pena, às vezes, pegar o livro para estudar. Porque, pelo menos, a prova do PSU foi uma prova que, no ano passado, caiu muita picuinha e que era coisa que estava, assim, transcrita no livro. Então, poderia ajudar mesmo, assim, ter estudado pelo livro, igual o Lucas fez. Continuando aqui falando sobre a sua rotina de estudos, né? Você tinha uma meta de questões por semana? Como é que era isso? Questões por semana realmente era uma coisa que era muito variável, sabe, Carol? No começo do ano, eu lembro que eu gostava não de realmente fazer questões por semana, eu lembro que eu gostava de ver temas por semana. Então, em uma semana, por exemplo, eu gostaria de estudar da parte da pediatria, por exemplo, eu lembro que eu gostava de ver 3 a 4 subtemas da pediatria por semana. O tanto de questões que eu faria, na verdade, ia ser mais baseado no que realmente eu ia sentir que estava dando certo ou não. Então, não adiantaria, por exemplo, eu fazer, sei lá, 20 questões por dia, sendo que eu errava 20 questões e nada disso adiantava. Eu gostava muito de, quando eu via que eu estava realmente pegando o jeito do tema, aí eu falava, não, peraí, esse aqui tá ok, eu já posso passar para o próximo. Então, eu ficaria numa média de 4, 5 temas por semana. E, assim, não são grandes temas, né? Eu pegava, assim, pequenos temas. Porque pediatria, por exemplo, o que eu estava citando, não dava para eu pegar a pediatria inteira e colocar num tema em específico. Mas quando o ano foi passando, quando foi chegando mais para a reta final, eu fui vendo que isso estava ficando muito pouco, porque no final a gente tinha que revisar tudo, todas as áreas de tudo. Então, eu lembro que era até a época que eu estava no meu rural. O pessoal ficava louco com a minha rotina meio bizarra, mas eu tinha que ficar realmente revisando bastante. Então, além de temas, aí realmente eu tive que passar para questões, porque eram temas que eu já tinha visto, mas eu tinha que agora rever cada vez mais rápido. Então eu lembro que tinha dia que eu tinha uma meta de fazer 50 questões, e aí ficava assim. E cara, pode ser que um dia ou outro você fala que 50 questões é tranquilo, é ok. Só que assim, quanto mais você vai fazendo isso todo dia, você vai aumentando um pouco, um pouco, e você vai vendo que fica um pouco impraticável. Por isso que eu só deixei isso para fazer na reta final. Se eu fosse fazer isso no começo do ano, ia chegar uma hora que as coisas iam acumular e eu ia surtar. Eu lembro que faltando, isso é sem brincadeira, faltando 5 dias, não 5 dias não, uma semana para as provas, eu fazia 200 questões por dia. E assim, cara, é muita coisa. Mas eu já estava num nível de surto, porque era pré-prova, eu tinha que ver todos os temas de uma vez, uma espécie de mega revisão que eu tinha que fazer. E assim, não eram questões estilo flashcard, eram questões que eu tinha que realmente estar muito atento para fazer. Eu lembro que eu passava horas e horas e era muito maçante. Mas, mais uma vez, eu não fiz isso do zero. Eu fui fazendo só aos poucos. Porque eu também sei que é muito fácil a gente colocar uma meta lá em cima. No começo está fazendo super ótimo, mas aí depois acontece alguma coisa que faz com que a gente fique um pouco atrás. E aí você tenta voltar por cima e você vê que está dando errado e você dá uma confusão. Então, o que eu recomendaria era assim, começa fazendo um ritmo tranquilo, assim, você não estressa a cabeça, e vai aumentando aos poucos. No final, se tiver muito exaustivo de fazer, tenta ver assim quanto tempo que falta e para ver se você aguenta chegar até o final. Porque se eu tivesse que passar um mês fazendo 200 questões por dia, eu lembro que eu não aguentava. Todo santo dia eu não aguentava, não. Lembrando que eu conciliava isso com a faculdade. Então, assim, realmente não ficava impraticável. Por isso que eu deixei isso mais para a reta final.
E os temas você ia vendo de acordo com o que estava vendo no internato? Como é que você escolhia o tema que você ia ver na semana? Ah, sim. Bem, os temas eram definidos assim, pelo que eu lembro. As grandes áreas da prova do PSU e das provas no geral eram clínica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, cirurgia e prova de preventiva. E então eu separava em grandes temas, pegava assim, primeiro eu vou estudar os grandes temas da preventiva ou os grandes temas da pediatria, e aí eu ia destrinchando os temas que eu via de cada um deles. Então eu e um colega, a gente descobriu, por exemplo, que da prova de preventiva era muito importante a gente estudar análise de estudos. Então isso era um subtema. Também era importante a gente estudar, vamos ver, parte estatística de pesquisa. Então já era um segundo tema. O terceiro tema, por exemplo, era SUS e assim por diante. Fazia uma grande lista de grandes temas e aí em um mês eu estudava todos aqueles desse jeito que eu estou falando, uns 4, 5 temas por semana, até esgotar mesmo essas ideias que a gente estava tendo. Quando acabava o mês a gente trocava e assim sucessivamente. Alguns temas, realmente, algumas grandes áreas, eu não privilegiava nem de forma alguma. Por exemplo, a clínica médica, se você for ver o tamanho do conteúdo que tem, gente, é impraticável. Se você for tentar estudar tudo de clínica médica, você não vai ter um êxito nessa prova. Ninguém sabe tudo de clínica médica, muito menos ainda nem tendo formado ainda. E se você fosse ver o volume de matéria que tinha de clínica médica e o volume de matéria que tinha de preventiva, valeria muito mais a pena você gastar mais tempo estudando preventiva do que clínica médica. Então era sempre uma questão de balanço. Não, para a prova. Então era sempre uma questão de balanço. Nenhuma prova, assim, vou falar nenhuma, né? Mas as provas que eu ia fazer, nenhuma delas privilegiava uma área sobre a outra. Era sempre de pesos iguais. Se as provas tiverem pesos diferentes, claro que você vai estudar de forma diferente, isso é claro. Mas não valia a pena eu estudar todos os temas, o volume imenso de tema de cirurgia, por exemplo, se fosse comparar com o volume de pediatria que tinha. Então era sempre assim, o mesmo tempo que eu dedicava para uma, eu tinha que dedicar para outra. Não podia fazer assim, eu estou atrasado com clínica, então eu vou roubar uma semaninha de cirurgia para fazer isso, não. Eu tinha que gastar o mesmo tempo. Entendi. Eu brinquei, gente, porque eu tô na residência de clínica médica, né? Então, clínica médica é minha matéria favorita. Agora, ainda bem que eu posso estudar só isso. Mas muito legal. Essa divisão de temas realmente não deve ter sido fácil, né? Não ter um cronograma, você tem que fazer o próprio cronograma. Com o cronograma já é difícil. Tem que fazer o próprio deve ter sido mais difícil ainda. Mas é bom que você tem mais flexibilidade também. E como você organizava seu tempo de descanso? Olha, essa é uma parte importante, que assim, a gente que está no curso de medicina, a gente tem aquele lema de estuda enquanto eles dormem, como enquanto eles dormem, tenha burnout enquanto eles dormem, né? Deve ser esse o lema. Então é muito fácil da gente não ter o tempo de descanso. E isso é uma coisa muito importante, porque se a gente fica só estudando, você não tem uma saúde nem mental nem física para aguentar isso. E lembrando que assim, eu comecei a me estudar real, mesmo assim mais focado, no começo do ano de 2021. Se no começo eu já garantisse que eu não ia ter nenhum descanso, gente, eu não ia ter nem corpo para chegar lá na prova. Isso não existe. Então, assim, no começo eu me dava mais descansos do que realmente trabalho árduo. Final de semana era final de semana mesmo. Eu olhava uma coisinha ou outra, porque, né, mente inquieta, ainda mais que tinha faculdade junta, mas eu não fazia isso de forma exaustiva. Quanto mais ia chegando para o meio do ano, eu ia cada vez reduzindo menos o tempo de descanso. Reduzindo mais o tempo de descanso, desculpa. Então, ao invés de, por exemplo, ter um final de semana completo, eu já dedicava mais aos sábados e deixava o domingo mais como liberado mesmo. Quando foi chegando mais para o fim, infelizmente não deu. Aí realmente eu tinha que estudar todo santo dia. Mas lembrando, isso era mais para a reta final. Não tem condição hábil de alguém ficar estudando todo santo dia sem parar, tendo uma meta fixa e conseguir conciliar com a vida, né? Que é uma parte importante também. Então, eu fazia mais esse esquema, Carol. No primeiro semestre, eu realmente ia bem mais leve. Na transição do primeiro para o segundo semestre, eu comecei a ficar só com um dia de final de semana. E de setembro para frente, eu acabei pegando mais, assim, todo dia, e era isso aí. Entendi. E você fazia simulado? Sim. O Magic, inclusive, tinha alguns simulados. Se eu não me engano,
Eu lembro que eu acabei descobrindo isso um pouco mais tarde. No começo eu nem sabia que tinha, depois eu fui descobrir. Lembro que eu até mandei uma mensagem para mim falando assim, cara, você sabia que tinha simulado? E esse colega meu que fazia cursinho, ele falava assim, mas espera aí, tem questão, tem simulado, tem prova antiga, é de graça? Eu falei, é. Então, assim, sempre que o próprio Medic fazia algum simulado, por mais que, assim, eram temas um pouco mais diferentes do que eu estava estudando, eu gostava de fazer até para ter uma noção, assim, de se caísse um tema que eu estava vendo, como que eu ia me virar. E se fosse um tema muito aleatório, eu ficava um pouco assim, olha, se eu errar não tem tanto problema, porque realmente isso não era meu foco. Mas eu ia muito no ritmo do próprio Medic. Eu não costumava fazer muito além, não, sabe? E isso era qual frequência? Se eu não me engano, eles tinham um simulado por mês, e chegando no final do ano, eles aumentaram por 2 por mês. E as provas, tirando as provas antigas, né, também. Ah, não, não, sim, as provas antigas eu fazia com muito mais frequência. Porque acabou que no começo, quando eu tive que elaborar todo o cronograma e os temas que eu ia estudar, eu tive que me basear em alguma coisa, né? Então eu acabei estudando muito as provas antigas para saber exatamente o que que ia cair e o que que não ia cair. E assim, gente, é meio. Eu lembro que eu fiquei bem. Eu lembro de até ter comentado com a Carol na época, falando assim: Carol, acho que eu descobri um padrão. Porque quando você faz tanta prova antiga, você vai vendo que as provas têm certo estilo, sabe? Elas podem fugir, claro que vão fugir, elas não vão ser assim, exatamente cópia uma da outra, até porque não é o estilo de uma seleção. Mas o jeito você acaba vendo que assim, eles direcionam mais para uma linha de pensamento que para outra. Então, no começo do ano, eu fiz muita prova antiga, mais para uma questão assim de como que eu ia fazer meu banco de dados ou minha temática em si, o que que eu ia separar. E aí quando foi chegando mais para o final do ano, que era quando eu ia ter as provas mesmo, aí eu focava bastante. Além das questões que eu estava fazendo, dos temas que eu estava revisando, eu fazia junto também em provas antigas. E chegava num ponto de eu fazer assim de uma forma bem exaustiva. Eu lembro que tinha semana que eu fazia quase 5, 6 provas por semana, isso, assim, somando faculdade, somando vida, né, alimentação e dormir, importante. E isso somando tudo que eu fazia, eu ainda fazia mais prova antiga e ficava, assim, bitolado, fazendo as coisas direto. Mas isso era mais pro final, pelo amor de Deus. Então, ao longo do ano, você foi acelerando, assim, né? Aumentando a sua carga de estudo e também de exercício, né? Isso. Quanto mais eu acelerava, eu nunca fiz isso, assim, de forma para me consumir. Eu ia sempre, assim, como uma academia mesmo, né? Você começa sempre no mais baixo para depois ir aumentando aos poucos. Você nunca começa no peso que vai quebrar seu braço, né? Você sempre vai dos poucos para aumentando. Uhum, entendi. E dessas coisas todas que você falou, né? O que você faria igual, o que você faria diferente? Olha, eu gostei muito da ideia de realmente estudar a prova em específica. Eu acho que, mesmo que você esteja fazendo cursinho ou não, qualquer pessoa devia fazer isso, até para aliviar um pouco mais a cabeça e entender o que está fazendo. Porque acaba que a gente fica muito preso a um sistema que às vezes a gente não sabe muito bem por que que a gente está fazendo, a gente só faz as coisas. Quando você passa a entender, eu acho que pega muito mais assim a ideia por trás. Agora, o que eu faria diferente era eu teria começado isso mais cedo. Um ano foi pouco, isso eu falo com certeza. Foi um grande surto. Eu lembro que quando eu comentei isso com as pessoas, elas falaram assim, cara, você vai ter tempo para isso mesmo? Assim, a ideia é ótima, mas eu acho que você está um pouco tarde. E eu concordo. Se eu tivesse começado isso uns 2 anos antes da prova, eu teria feito as coisas com muito mais calma, teria me organizado um pouco melhor. Confesso que foi um pouco assim, foi um pouco atropelado no começo, mas acabou que deu tudo certo. E assim, eu acho que eu acertei bastante vendo no Magic, e realmente, assim, eu tenho que agradecer a eles, porque eu tinha um banco de questões imensurável, tanto de questão em prova antiga, igual eu tô falando, e de diferente, olha, eu tentaria também, eu acho que no final eu fiquei um pouco, realmente eu fiz muita exaustão. Eu tentaria pelo menos colocar um dia de final de semana. Na reta final, claro, mas assim, nos meses finais eu lembro que assim, estava muito exaustivo mesmo. Se eu não tivesse todo o apoio que minha família me deu, que os meus amigos me deram, que às vezes a gente sabe que fica difícil de ter, talvez eu não conseguiria assim ter corpo e alma para fazer as provas no final. Então acho que foi mais ou menos isso, Carol. Uhum.
Eu acho que quando você não está fazendo cursinho, é um pouco mais difícil você ter esse direcionamento, né? Acaba que quando você faz cursinho, ele meio que te ajuda um pouco assim, isso aqui é importante, isso aqui não é tão importante. E quando você está estudando sozinho, você pega um conteúdo teórico muito grande, né? Para poder direcionar assim, isso aqui cai, isso aqui não cai. Você fez uma estratégia muito boa, que foi pegar as provas mesmo, estudar o que caía mais, para poder ver, né, que isso aqui é mais importante, isso aqui não é tão importante. Mas realmente fica uma carga teórica muito grande, né, para ver tudo em um ano só. Não é fácil, gente, assim, não, nem estudando sozinho, nem estudando com cursinho, é fácil você ver tanto conteúdo e, assim, de uma forma aprofundada e não esquecer, tipo, um desafio enorme. Por isso que a gente está conversando aqui sobre estratégias, né, e tudo mais. Se fosse fácil, qualquer um, de qualquer jeito, conseguia. E a gente já está indo para o final. Eu queria saber se tem um certo momento, assim, principalmente nessa época que começa a ficar muito conteúdo acumulado e tudo mais, a gente começa a ficar mais nervoso, ansioso com a prova. E aí eu queria te fazer a pergunta que eu fiz para a Clara também, que é se você sabia que se você estava no caminho certo, no meio do caminho aí, do seu estudo, você tinha tranquilidade, assim, confiança de que você ia passar? Como é que foi isso? A confiança que eu ia passar... Não. Isso aí não tinha. Pode ter certeza que, assim, eu fiquei o tempo inteiro me perguntando o danado do e se. Falei, ai, meu Deus, mas e se? Ai, Deus, o que vai acontecer? E se eu não passar? E se não sei o quê? Então, assim, tranquilidade, confiança, isso aí eu nunca tive, não. Mas o que me segurava muito para eu continuar insistindo na ideia era realmente aquilo que eu te falei. Quando eu vi que fazia muito sentido eu estudar direcionado e que realmente tinha um certo, além de sentido lógica, eu via nas questões que eu fazia das provas antigas que eu estava entendendo mais o padrão, que eu estava entendendo mais assim a ideia por trás, isso me dava uma certa confiança. Mas assim, sempre tinha o medo, o receio de, por exemplo, mudar a banca, mudar o padrão das questões, isso assim, era diário comigo. Mas eu acho que se você sempre se lembra do jovem, e o jovem que faz a ideia lá do começo de vou fazer um plano, e a ideia do plano era ótima, se você lembra dessa época que você fez a sua ideia, você sente uma tranquilidade, porque quando você vai vendo que as coisas vão dando certo, cara, essa parte é sensacional. E você não precisa se comparar com ninguém para isso, sabe? A prova é você contra você. Não tem essa de assim, porque fulano fica em primeiro lugar no simulado de não sei o quê, porque ciclano tirou o primeiro lugar de não sei o quê. Isso não interessa muito, porque no final quem faz a prova é você, não é o fulano que vai... Assim, isso que me dava tranquilidade, de saber que, tipo, eu tinha uma ideia, eu estava apostando nessa ideia, e que se acontecesse certo ou errado, eu ia ser eu mesmo, sabe? Porque também a gente fazer uma história que não foi escrita pela gente, sabe? Tipo assim, no meio do caminho você muda a sua ideia porque simplesmente você não acredita nela. Claro que você tem que ser aberto a ideias, mas se você se compromete a um plano e você quer fazer, cara, você joga. O pior que pode acontecer é dar errado. E assim, não é o fim do mundo. Sempre tem prova todo ano. Então, assim, você não precisa ficar tão desesperado desse jeito, sabe? Eu tinha uma certa vontade, assim, piada à parte, mas é porque eu também queria desafiar um pouquinho o sistema, talvez. Mas, assim, eu acho que podia ser uma ideia legal, porque eu via tanto colega meu se prendendo a fazer cursinho, que eu ficava assim, gente, não é possível que não tenha nenhuma outra forma sem ser assim, sabe? Então foi um certo desafio que eu quis fazer também. Então, por exemplo, esse sentimento de desafio era uma coisa que me motivava muito. Mas você pode encontrar qualquer sentimento para você se segurar, para você conseguir se firmar. Acho que é mais isso mesmo. E uma dúvida que surgiu aqui, o Medic tem coisa de desempenho, assim, para você acompanhar? Você está tipo, acertando mais questões? Sim. O Medic, ele fala direitinho com você os acertos que tem nos simulados e nas provas antigas, além de falar os temas que... ele também, assim, eu conseguia fazer com a minha própria cronograma os temas que eram mais frequentes e menos frequentes, mas o próprio Medic também tem isso. Ele te fala quais são os temas quentes, os temas que mais caem,
e os temas que realmente são muito pouco prováveis de cair em prova. E quando você erra e acerta, você erra mais ou acerta mais, ele te direciona um número de questões específicas para isso. Então, se você acerta todas, se você vai ver o tema pela segunda vez, ele já te coloca menos questão. Mas se você erra todas, praticamente você vai ter que repetir o mesmo número de questões que você tinha feito antes. Então, você tinha uma forma assim, de você ver o progresso. Mas, assim, eu não sei se hoje tem como fazer isso. Eu sei que na minha época tinha como, era de graça. Não, se hoje ainda deve ter, no máximo não vai ser de graça mais. E você tá falando assim, minha época é ano passado, viu, gente? Não sei se esse ano o que eles já mudaram. Então, você mediu assim o seu progresso tanto com essa página de desempenho e também com o que a sua própria percepção, né, de conhecimento, assim, que você sentia que estava entendendo mais o conteúdo. Isso. Basicamente era isso. E a última pergunta é uma dica que você daria para quem está se preparando para as provas, também está estudando sozinho? Uma dica apenas, não pode ser mais de uma, não. Mais uma dica, né? Que você já deu várias dicas hoje. Entendi. Olha, uma dica que eu daria, na verdade, seria assim: foca bem no que você está fazendo. É difícil, igual mais uma vez eu falei, é difícil você tentar abraçar o mundo tentando fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Se você tem uma ideia, um plano, você só vai conseguir fazer ele se você tiver com a cabeça nele. Não é pra você ser um tarado ou ficar só visando aquilo, você não fazer mais nada da sua vida. Mas você tem que ter um norte, e o norte tem que ser esse. Então, as coisas que eu fazia eram muito voltadas para esse plano barra ideia que eu tinha. Então, os internados que eu fazia, eu sempre tinha uma maneira de tentar direcionar para aquilo que eu estava pensando. Alguns estudos que eu fazia sempre era direcionado para aquilo, porque sem o foco, realmente fica difícil. Porque a carga de conhecimento é tão grande, é tão absurda, que sempre vai existir alguma atualização nova, sempre vai existir alguma coisa nova, e você vai ficar assim, meu Deus, eu tenho que saber isso também. Ah, mas espera, eu tenho que saber isso também. E quando você menos vê, você já fugiu completamente do seu plano. É o famoso fato, tem que ficar no plano mesmo. Então, focar. Eu sei que é uma coisa muito genérica falar isso, mas se você faz um plano, você tem uma base, e você fica naquilo, por mais que você trema lá em cima, você sempre consegue voltar para a base, que era o plano inicial. Seria isso. Show. Lucas, muito obrigada por ter aceitado o convite aí e vindo compartilhar com a gente. E adorei, foram muitas dicas boas. Usarei, porque agora vou começar a estudar para a prova de R3, né? E, gente, eu vou deixar o Instagram do Lucas aqui embaixo para se alguém quiser conversar com ele, perguntar alguma coisa mais específica, né? Alguma outra dúvida que tiver, pode também colocar nos comentários aqui do vídeo. E é isso.